Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo de número 121, Ação e Reação, livro de Chico Xavier, André Luiz. Então vamos na sequência. Em vista da pausa que se fizera espontânea, ousei ainda interrogar, faminto de luz. Então, André, ele aproveita a pausa feita pelo ministro Sanzio, né? E ele, aproveitando essa pausa do ministro, ele ousou a fazer uma nova pergunta, né? Ele faz a seguinte pergunta. Generoso amigo, poderíamos ouvi-lo de alguma sorte quanto aos sinais kármicos que trazemos em nós mesmos? Olha só que pergunta, hein? Poderíamos ouvi-lo de alguma sorte quanto aos sinais kármicos que trazemos em nós mesmos? Os sinais kármicos. Então, o ministro Sanzio refletiu alguns momentos e ponderou. É muito difícil penetrar o sentido das leis divinas. De fato, essa pergunta feita por André é uma pergunta assim que é muito complexa. Ela abrange, olha, uma imensidão. Ela é muito profunda, essa pergunta. Essa pergunta, na íntegra, se pudesse, o ministro Sanzio tratar exclusivamente a respeito dessa pergunta, faria um livro só com o material extraído dessa pergunta. Essa pergunta é muito profunda. Às vezes, assim, perpassando os olhos sobre a pergunta, não damos nada por ela, né? Mas olha só. Poderíamos ouvi-lo de alguma sorte quanto aos sinais kármicos que trazemos em nós mesmos? Os sinais kármicos. Então, isso é muito complexo. Por isso que o ministro Sanzio refletiu alguns momentos e ponderou. É muito difícil penetrar o sentido das leis divinas com os recursos limitados da palavra humana. Olha só, é o que eu quis dizer alguns instantes atrás, né? Com os recursos limitados da palavra humana. Não existe aqui na Terra termos adequados. Não existe ainda evolução suficiente para que venhamos a entender essa pergunta
Não existe termos, não existe evolução ainda, não é? Seria, por exemplo, vamos assim fazer uma breve análise. Seria o mesmo que um professor de inglês chegasse vamos pensar assim, num prezinho, né? E ali naquele prezinho, crianças de 1 aninho e meio, 2, 3 aninhos, e o professor começasse ali ministrando aulas em inglês. As crianças que não sabem falar praticamente nem papai e mamãe direito. Vai confundir a cabecinha das crianças. Na verdade, não confunde a cabeça das crianças, não. As crianças vão continuar brincando ali entre elas ali e o professor ali à frente, ali, fazendo papel de besta. O termo realmente tem que ser esse, besta. Papel de bobo. Então, veja bem, tudo no momento certo. Vamos pensar da seguinte forma. Existe as estações, você sabe disso. Nada foge às estações. Existe as estações para tudo. Existe a época de plantar o milho, a época de plantar o arroz, a época de plantar o feijão. Existe uma época certa para cortar bambu. Existe a lua certa para cortar determinados tipos de madeira. Planta feijão fora de época para você ver o que acontece. Planta milho fora de época. Por exemplo, você não vê fora de época panetone, não é verdade? Você não vê fora de época ovo da Páscoa. Não, tem o momento certo. Da mesma forma, todo mundo tem o dia do seu aniversário. Ah, mas para mim todo dia é dia do meu aniversário. Eu concordo com você que nós devemos comemorar todos os dias aqui na Terra. Mas existe um dia que corresponde àquele dia que você chegou aqui na Terra. Isso é indiscutível. Você pode comemorar todos os dias, mas dia igual àquele só existe um. Só existe um. Então, o que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente querer atropelar. Não adianta você procurar jabuticaba fora de época. Você não encontra. Não adianta você procurar manga fora de época. Nesse momento que nós estamos gravando aqui, é o período das mangas. É uma delícia. Mas daqui 15, 20 dias acaba tudo. Mas aí vem outra fruta. E assim sucessivamente. É a evolução. Olha só para você ver aqui, ó. Sanzio refletiu alguns momentos e ponderou. É muito difícil penetrar o sentido das leis divinas com os recursos limitados da palavra humana. Veja bem, Sanzio, esse ministro aqui, Sanzio, ele conhecia muito bem, ele tinha conhecimento dessa matéria que
que André fez, ó. Poderíamos ouvi-lo de alguma sorte quanto aos sinais kármicos que trazemos em nós mesmos? Os sinais kármicos que trazemos em nós mesmos. O ministro Sanzio, naquele momento ali, ele tinha conhecimento, ele sabia o que André perguntara. Ele sabia. Tanto ele sabia que ele precisou dizer, né? É muito difícil penetrar o sentido das leis divinas com os recursos limitados da palavra humana. Não existe termos aqui na Terra suficiente. E também não existe evolução suficiente para compreender, para entender. Ainda assim, aí é a psicologia de Sanzio. Ainda assim, iniciemos o tentando. Vamos tentar, né, comentar algo, André. Assim, vamos tentar comparar alguma coisa, né? Não vamos deixar vago essa tua pergunta, não. Vamos mesclar alguma coisa aqui, vamos tentar, né, incrementar, vamos... Veja bem. Ainda assim, iniciemos o tentando, recorrendo a imagens tão simples quanto seja possível. Vamos recorrer a imagens tão simples, né, quanto seja possível. Apesar da impropriedade, comparemos a esfera humana ao reino vegetal. Olha só. Comparemos a esfera humana ao reino vegetal. Quer dizer, comparemos o ser humano, o hominal, ao reino vegetal. Cada planta produz na época própria. Olha só, cada planta. O milho tem a sua época, o arroz tem a sua época, o feijão tem a sua época, não é? Segundo a espécie a que se ajusta nas estações aqui na Terra. E cada alma estabelece para si mesma as circunstâncias felizes ou infelizes. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Cada uma estabelece a felicidade para si mesmas, né? Em que se encontra, conforme as ações que pratica. Você plantou o bem, você colhe o bem. Você planta o mal, é lógico que você vai colher alguma coisa não agradável. Através de seus sentimentos, ideias e decisões na peregrinação evolutiva. Ideias, né? Decisões na peregrinação evolutiva. Tudo fica registrado. A planta de começo, né? Então vamos pensar assim, o pé de mango, o pé de laranja, o pé de jaca, o pé de milho, o pé de arroz, o pé de feijão, né? Jaz encerrada no embrião. A planta de começo jaz encerrada no embrião. E o destino
ao princípio de cada nova existência. De cada nova existência. Então é preciso entender que ela encontra-se ali inserida, né, num processo evolutivo e que obedece àquele ciclo. É o ciclo da planta. De cada nova existência. Está guardado na mente com o tempo. A planta germina, né? Com o tempo. A planta germina, desenvolve-se, floresce e frutifica. Frutifica. E também com o tempo a alma desabrocha ao sol da eternidade, cresce em conhecimento e virtude. Então, observe bem a comparação do ministro Sanzio do hominal com o vegetal. Ele está certinho. Por incrível que pareça, ele está certinho. Obedece-se esse ciclo, né? Floresce em beleza e entendimento e frutifica em amor e sabedoria. A planta, porém, é uma crisálida de consciência que dorme largos milênios. A planta, né? É uma crisálida de consciência que dorme largos milênios. Largos milênios. Não só a planta, mas o mineral, o animal, né? Reinos esses os quais todos nós transitamos por eles um dia até chegarmos aqui na condição de hominal. Então, largos milênios, rigidamente presa aos princípios da genética vulgar que lhe impõe os caracteres dos antepassados. Então, olha só para você ver. A planta, porém, é uma crisálida de consciência que dorme largos milênios, rigidamente presa aos princípios da genética vulgar, que lhe impõe os caracteres dos antepassados. Então, é a genética das plantas. Então, nós sabemos que as plantas, elas têm lá certas descendências genéticas. Elas têm uma descendência genética. Através dos estudos científicos, tem-se conhecimento a respeito desse fato, né, da genética das plantas, da hereditariedade das plantas. Então, existe, né, uma genética. Os caracteres dos antepassados. E a alma humana é uma consciência formada. A alma humana é uma consciência formada, retratando em si as leis que
que governam a vida e por isso já dispõe até certo ponto de faculdades com que influir na genética, modificando-lhe a estrutura, porque a consciência responsável herda sempre de si mesma, ajustada às consciências que lhes são afins. Nossa mente guarda consigo em germe os conhecimentos, os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis que a surpreenderão amanhã, assim como a pevide minúscula encerra potencialmente a planta produtiva em que se transformará no futuro. Nessa altura, Hilário perguntou inquieto: não teremos nesse postulado a consagração do determinismo de ordem absoluta? Olha outra pergunta também. Resposta. Pergunta ainda. Se trazemos hoje no campo mental tudo aquilo que nos sucederá amanhã? Sanzio, contudo, esclareceu complacente. Sim, nas esferas primárias da evolução, o determinismo pode ser considerado irresistível. O determinismo pode ser considerado irresistível. É um mineral obedecendo à lei, a leis invariáveis de coesão e o vegetal respondendo fiel aos princípios organônicos, mas na consciência humana, a razão e a vontade, o conhecimento e o discernimento entram em função nas forças do destino, conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que deve possuir sobre si mesmos. Por isso, embora nos reconhecemos subordinados aos efeitos de nossas próprias ações, não podemos ignorar que o comportamento de cada um de nós, dentro desse determinismo relativo, decorrente de nossa própria conduta, pode significar liberação abreviada ou cativeiro maior, agravo ou melhoria em nossa condição de almas endividadas perante a lei. Mas, ainda mesmo nas piores posições expiatórias, inquiri, goza a consciência dos direitos inerentes ao livre-arbítrio? Como não? Falou o ministro generoso. Imaginemos um delinquente monstruoso. Então, imaginemos um delinquente monstruoso, segregado na penitenciária, acusado de vários crimes, permanece privado de toda e qualquer liberdade na enxóvia comum. Ainda assim, na hipótese de aproveitar o tempo no cárcere para servir espontaneamente à ordem e ao bem-estar das autoridades e dos companheiros, acatando com humildade e respeito as
disposições da lei que o corrige, atitudes essa que resulta de seu livre arbítrio para ajudar ou desajudar a si mesmo, a breve tempo, esse prisioneiro começa por atrair a simpatia daqueles que o cercam, avançando com segurança para a recuperação de si mesmo. Então não tem como fugir à realidade. De todo modo, de toda forma, é preciso entender que nos encontramos subordinados ao processo evolutivo, querendo nós ou não. Não depende de nós nesse sentido. O processo evolutivo ele se dá mais cedo ou mais tarde, cada qual se ajeita conforme pode no processo. Vamos para o próximo vídeo.